Opa! Olá, segunda série, muito bem-vinda à segunda série, bem-vindo aluno, bem-vindo aluna. Aqui, como você já me conhece, professor Galvão, hoje vamos abordar um novo capítulo, capítulo 18 do seu livro didático positivo, Espaço Agrário Brasileiro, tá? Trabalhando com as páginas 44 a 48. Então, se você ainda não pegou, pega lá seu material, volta para cá, para a gente seguir a aula e você acompanhando atentamente aquilo que falaremos, aquilo que vamos abordar e discutir hoje nesta aula. Beleza? Bem, o tema de hoje é o início de uma discussão que nós queremos aprofundar o entendimento desse Brasil profundo, esse Brasil agrário, esse Brasil rural, um Brasil que todos os brasileiros precisam conhecer. Então, é um tema complexo, que congrega estudos de diferentes campos da geografia, como a geografia agrária, a geografia física ambiental, as questões econômicas de geografia, geografia política, assim como também conhecimentos advindos de áreas como a antropologia, a sociologia, entre outros. Então, fique ligado que hoje a aula é para iniciar, sim, o entendimento dessa realidade brasileira tão necessária e relevante e importante para todos nós. Bem, para entendermos melhor este cenário, vamos percorrer a história do país para compreendermos como se desenvolveram as atividades agrárias, as políticas de distribuição e demarcação de terras no campo, um processo que nós sabemos muito bem é marcado por embates, disputas, às vezes nem sempre democráticas, e que acabam, por vezes, infelizmente, descambando, inclusive, para a violência. A violência no campo brasileiro é algo relevante que nós vamos tratar e falar durante todo esse capítulo. Mas também vamos percorrer as diferentes regiões do Brasil em busca, sim, desse Brasil profundo, cujas raízes se constituem nesse espaço agrário também enquanto nação. Então, a nação brasileira também se constitui a sua raiz, a sua identidade, a sua matriz como povo nessa realidade agrária. Embora sejamos hoje um país predominantemente urbano, como você bem sabe. Por tratarmos das diferentes formas de apropriação e produção do espaço agrário, inevitavelmente traremos, e claro, como já trouxe aqui alguma coisa, os embates e as aproximações entre os diferentes agentes, aqueles mais relevantes que configuram esse espaço agrário brasileiro. Um dos embates se dá, entre outros, entre a agricultura familiar e o agronegócio, por exemplo. A gente já abordou algumas das características nas aulas anteriores, eu espero que você esteja lembrado. Bem, para abrir o capítulo, então no início desse capítulo, os autores já dão mostras de quão complexas são as realidades do espaço agrário brasileiro, e de maneira muito didática e com a peculiar acidez crítica, a charge do Angeli expõe uma das feridas ainda abertas em muitos lugares do Brasil. Então, me refiro a essa charge aqui, que está no seu material didático, acompanhe lá. Ela é muito, muito profunda, muito crítica. O que a gente vê nessa representação explícita, nessa charge, portanto, evidencia pela crítica explícita que, se de um lado ocorreram transformações nos espaços agrários brasileiros, advindos, sobretudo, dos avanços tecnológicos, e que vão se refletir nas mudanças técnicas, na mudança na forma de produzir, e, claro, vai gerar um consequente aumento de produtividade, se tivermos todos esses avanços, infelizmente, em alguns lugares, ainda persiste uma herança nefasta de nosso passado colonial. É isso que essa charge está trazendo. Infelizmente, em algumas regiões do país,
a gente sabe que ainda existem alguns trabalhadores em condições análogas à escravidão, né? Agora, felizmente, a gente sabe também que cada vez menos. De qualquer maneira, é importante a gente permanecer vigilante quanto a isso, porque jamais nós podemos compactuar com esse tipo de coisa, tá? Coincidência ou não, não sei se você está sabendo, mas justamente agora, no dia 25 de maio, um dia anterior ao dia que eu estou gravando essa aula para você, dica-se de passagem, o Brasil comemora, isso desde 1964, o Dia do Trabalhador Rural. Não sei se você sabia disso. Então, é uma homenagem, inclusive essa data comemorativa também é uma homenagem ao trabalho incansável de um deputado gaúcho, militante, atuante de maneira muito profunda e muito dedicada à causa do trabalhador do campo, chamado Fernando Ferrari. Então, essa homenagem, esse Dia do Trabalhador Rural, é uma homenagem a todo o trabalho desse deputado que se dedicou a defender os trabalhadores rurais do Brasil. Essa charge que está no seu material didático vai discutir justamente as condições de trabalho, as condições que estão colocadas para os trabalhadores, infelizmente, em algumas partes do Brasil. Fiquemos atentos. Não vamos deixar que esse tipo de coisa seja uma regra, mas sim aquela exceção que nós temos que definitivamente extirpar da realidade rural brasileira. Bom, além disso, nesse momento está sendo julgado pelo STF uma matéria sobre a demarcação de terras indígenas, né? É um tema revestido de muita polêmica, debates, confrontos, né? Porque no centro desse problema está, por um lado, o entendimento de que somente são terras indígenas aquelas áreas ocupadas por estes povos no momento em que foi promulgada a nossa Constituição Federal lá em 1988. Então, há sim algumas pessoas que defendem que só pode ser considerada terra indígena se lá em 1988 os indígenas estivessem ocupando essas áreas. Então, por outro lado, não seria possível, nesse caso, expandir, segundo essa interpretação, áreas de demarcação para além dos territórios ocupados naquele período. Então, além disso, há vetos para que os indígenas usufruam de atividades como a mineração e o garimpo, por exemplo. Então, isso tudo está no bojo dessa discussão, uma discussão muito ampla. O julgamento foi suspenso pelo STF, para depois do final do nosso período de isolamento social. Mas até lá, qualquer tipo de reintegração de posse, inclusive, por exemplo, já está suspensa, não está acontecendo mais, até mesmo com o objetivo de preservar a saúde dos indígenas. Então, é um debate polêmico, uma questão polêmica, pois diversos grupos indígenas alegam que antes de 1988, eles foram expulsos dos territórios que ocupavam e, portanto, eles não estavam ocupando a terra lá no momento que a nossa Constituição foi promulgada, porque foram expulsos, porque eles não tiveram oportunidade. Então, o que a gente espera nesse caso, por exemplo, é que o STF julgue e contribua para, de alguma maneira, pacificar essa questão, uma vez que ela é muito relevante e tem despertado uma série de consequências e uma série de questões e problemas no Brasil rural da atualidade. Bom, o que acontece? Algumas pesquisas apontam que atualmente cerca de 97 mil proprietários rurais são donos de cerca de 21,5% de todo o território brasileiro, enquanto que 572 mil indígenas ocupam menos de 13% do território. Então, ou seja, praticamente a metade da área ocupada pelos proprietários rurais. Então, há uma discrepância aí, né? Por outro lado, alguns argumentos vão na direção do sentido do seguinte, por exemplo, os indígenas não podem alegar que algumas áreas são de propriedade deles, porque lá em 1500 era tudo terra indígena, né?
Então, algumas pessoas chegam a usar os exemplos assim, até um tanto complicados, vamos chamar assim. Eles falam assim, por exemplo, então vamos pegar o caso lá, Copacabana. Copacabana, Rio de Janeiro, era terra indígena. Agora vai devolver para os indígenas? Evidentemente que não. Mas são argumentos que surgem aí e que, às vezes, acabam, de alguma maneira, interferindo na construção de uma narrativa acerca, talvez, de um direito que é, sim, real, dos indígenas brasileiros. Então, nós não podemos deixar esse tipo de discurso nos contaminar, porque ele não tem uma referência real, né? Não leva em conta vários outros aspectos, certo? Ao mesmo tempo que a gente também não pode ser radical para o lado a aprender, só para então quer dizer que o indígena, toda a terra agora vai ser do indígena, também não é desse jeito. E não é assim que as coisas estão sendo conduzidas no debate acerca desse tema. Bom, é fato que essas discrepâncias também são evidenciadas pelos gráficos que estão na página 45 do teu livro didático. Então, observe lá. O da esquerda mostra a distribuição de estabelecimentos rurais de acordo com o tamanho de suas áreas. Portanto, o da esquerda mostra o quanto correspondem em área ocupada, certo? Note que os estabelecimentos menores que 10 hectares correspondem a praticamente a metade do total de estabelecimentos, enquanto que os estabelecimentos com mais de 1.000 hectares representam apenas cerca de 3% do total. Por outro lado, este pequeno percentual representa cerca de 43% do total de áreas ocupadas por estabelecimentos rurais, né? Enquanto que os estabelecimentos inferiores a 10 hectares representam cerca de 5% do total de áreas ocupadas pelos estabelecimentos rurais. Portanto, esses dados revelam, sim, a concentração fundiária e o consequente desequilíbrio na distribuição de terra no Brasil. Esse é um dos dados, existem outros também, né? Este poderia ser apenas um dado, mas revela um problema, na medida em que interfere nos diferentes grupos sociais que constituem o espaço agrário brasileiro. Mas, além dos indígenas, existem outros grupos importantes que constituem esse Brasil agrário. São as comunidades tradicionais. Entre elas, os caiçaras, os faxinalenses, os ribeirinhos, quilombolas, entre outros. Vale a pesquisa, inclusive, se você quiser conhecer um pouco de como são cada uma delas, vá em frente, pesquise. O que você acha? Bora lá pesquisar? Bem, nessas comunidades, métodos, técnicas, conhecimentos, sementes são transmitidos de geração em geração, tanto pela prática, né, o fazer, a prática familiar, ali pelo exemplo, como também pela oralidade. Então, são conhecimentos transmitidos pela oralidade. Não está registrado, às vezes, num livro. Agora, existem muitas pesquisas que estão sendo desenvolvidas nesse campo, mas no dia a dia, essa transmissão de conhecimento se dá pela oralidade. Os mais velhos compartilhando seus conhecimentos com os mais jovens. Com isso, por que isso é relevante, né? Por quê? Porque com isso é possível a gente afirmar que o patrimônio desses grupos se estendem para além do bem material. Então, na verdade, seu maior patrimônio se constitui pela cultura imaterial, né? E isso, como é que ela se revela? Ela está nos festejos e celebrações, na religiosidade, nos ritos, na música, na dança, no folclore, assim como em seus adornos, na sua linguagem, na sua língua, em alguns casos, nos verbetes que são utilizados por essas populações, nos remédios tradicionais e tantas outras coisas. Portanto, do fandango do litoral paulista e paranaense até os festejos ribeirinhos da Amazônia, em todos os cantos e recantos do Brasil, tem gente que vive, morre, canta, dança e celebra a sua ligação com a terra, sabe? Então,
nós não podemos deixar de considerar a importância dessas comunidades tradicionais, justamente por conta desse contexto. Em 2012, eu conheci o interior do Amazonas e descobri que, de fato, sua gente é tão grande quanto a floresta. Confesso a vocês que eu vim de lá apaixonado pelo povo e pela cultura dos amazonenses, dos amazônidas, como eles também falam. A festa do Boi Bumbá em Parintins, por exemplo, mais que cantar o folclore, esse folclore, a festa do boi, que é de origem portuguesa, misturam no enredo o pajé, o índio, a marujada e também Iara, a mãe d'água, a deusa protetora das águas e da floresta, a guardiã do rio Amazonas. Vim de lá, da ilha de Parintins, mais azul, mais caprichoso. Se você não entendeu, vá procurar saber sobre caprichoso e sobre o garantido. Mas lá em Manacapuru, com a sua ciranda que gira como o mundo e canta o Brasil profundo, agrário, rico, em sabor, cultura, tanto quanto um algodoal lá de Sapezal, no Mato Grosso, ou uma lavoura de café ali nas Serras Capixabas. É tão rico quanto, gente. Não vamos desprezar essa riqueza. Peço desculpas se eu me empolguei, porque eu amo tanto esse Brasil que essas coisas me emocionam. Eu queria poder te contar tantas histórias que eu tenho guardadas sobre as minhas andanças por esse Brasil. Um privilégio meu, esse imenso Brasil que existe, que é o nosso país, né? Imenso não só pelo tamanho do seu território. Isso é relevante e isso que eu gostaria de deixar bem registrado para você. Mas, apesar da relevância dessas comunidades e de seus direitos teoricamente garantidos na forma da lei, de acordo com o que estabelece, por exemplo, o novo Código Florestal Brasileiro, que ressalta o respeito às atividades tradicionais de sobrevivência das comunidades locais, interesses diversos, advindos de diferentes organizações sociais e políticas, grandes empresas ligadas ao agronegócio, com representação na esfera política, sobretudo pela bancada ruralista, pressionam esses territórios tradicionais em defesa da expansão da fronteira agrícola do país. Isso é um fato, isso é uma verdade, isso é um processo em curso no Brasil de hoje, né? Essa pressão sobre esses territórios tradicionais e também sobre as florestas e também sobre as reservas indígenas, e isso tem trazido para o campo, para o espaço agrário brasileiro hoje, um desafio bem grande e alguns problemas um tanto complexos. Então, esse debate está mais vivo, e, aliás, esse debate e este embate está mais vivo que nunca e é necessário compreendermos o que está acontecendo para que a gente consolide um posicionamento esclarecido e cientificamente embasado acerca desta realidade, pessoal. Então, afinal, o que está em jogo vai refletir sobre o futuro do Brasil. E o mais importante, não podemos cair no jogo dos discursos políticos sem estudarmos a fundo e compreendermos essa realidade. Com isso, eu quero que você conte com seus professores, conte com seu material didático e conte conosco. Vamos nos aprofundar, vamos conhecer e vamos mergulhar nesse Brasil profundo. Mas, antes que eu me esqueça, tenho tarefas para você. E vamos lá. Eu quero que você responda a questão após a análise dos gráficos da página 45. Tem uma questão lá. Então, já te dei todas as dicas durante a aula. Então, tá fácil. Responda a essa questão. Faça também as questões número 2 e número 5 da seção Hora de Estudos da página 63 e 64. É só isso hoje. Fique tranquilo. Então, eu encerro essa aula por aqui, na torcida para que você esteja bem e que fique tudo bem com todos nós. Mas não se esqueça, não deixe de fazer a sua parte. Certo? Beijo.